Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Relacionamento. Jesus é o Senhor. Hoje eu quero ler com vocês um devocional que eu amo muito, que eu gosto muito, que é o Alimento Diário. E na nossa comunhão de hoje eu quero utilizar o Alimento Diário, né? Esse aqui é o livro 5 da editora Árvore da Vida, autor Pedro Dong. E o tema do livro 5 é Ser Governado pela Palavra, né? Estamos desfrutando a primeira semana desse devocional maravilhoso. Hoje, quarta-feira, né? Senhor Jesus. E eu quero ler um versículo aqui que diz, ler com oração, né? Senhor Jesus, que está em Mateus capítulo 24, versículo 37, que diz assim: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem, né? Então, na comunhão de hoje, junto com você, amado ouvinte, amados irmãos, eu quero utilizar hoje o Alimento Diário, esse devocional precioso. E o tema do dia de hoje, quarta-feira, é ouvir a palavra de Deus e crer nela, né? Então, pelo tema já vemos aqui que não é apenas, né, somente ouvir. Eu preciso crer na palavra, né? Eu preciso crer nessa palavra maravilhosa. Então, à medida que eu for lendo esse devocional, a gente vai pontuando e desfrutando e trazendo para a nossa experiência prática, né? Amém? Então, vamos iniciar a nossa leitura de hoje, né? A volta do Senhor será como nos dias de Noé. E hoje vivemos o prenúncio desse tempo. Naquela época as pessoas seguiam suas vidas normalmente, né? Comendo, bebendo e se dando em casamento, sem perceber o que estava por vir, até que Noé entrou na arca. E o dilúvio chegou, levando todos a perecer. Assim será também a vinda do Filho do Homem, né? Senhor Jesus. Então vimos aqui que também na época de Noé, o povo vivia como vive hoje, né? Também. Comendo, bebendo, dando-se em casamento. E sem perceber, né? Quando o Senhor voltar, sem eles perceber, não vão ver, né? Ó Senhor Jesus. E aqui, o primeiro ponto nesse parágrafo é entra na arca, né? Aí diz que Noé entrou na arca, né? Hoje a arca é a igreja, né? É o viver da igreja. Hoje a arca também pode ser a sua casa, né? Imagina, falamos nos vídeos anteriores a importância de andar com Deus, a importância da nossa casa andar com Deus. Então, quando a minha e sua casa anda com Deus, né, o resultado é que estamos dentro da arca, né? Continuando com a leitura. Nos dias de Noé, ninguém se preocupava com a vontade de Deus. Todos estavam correndo atrás dos prazeres da carne. Não é errado comer, beber, casar-se. O problema está no excesso e nos abusos cometidos nessas áreas, em busca de mero prazer carnal. Hoje não é diferente. Todos estão distraídos, né, com essas coisas e poucos se importam com a vontade de Deus ou com o juízo que virá com a volta de Cristo. Com esse dia, quando esse dia chegar, nada ficará impune, né? Como vimos na leitura aqui, não é errado comer, beber e tudo mais. Mas isso não pode se tornar para mim e para você uma distração, né? Uma distração que nos impede de compreender a vontade de Deus, né? Todos nós temos desejo, temos sonhos, temos vontades, mas Deus também tem uma vontade. E essa vontade, ela é executada hoje por meio da igreja. Ela é executada por meio de mim e por meio de você. Então, que esses itens que a gente leu aqui não seja algo que nos distraia de fazer a vontade de Deus na terra, né? Então, continuando aqui, no entanto, Deus encontrou fé em Noé. Que hoje sejamos também aqueles com quem o Senhor pode contar.
A fé de Noé, descrita em Hebreus capítulo 11, versículo 7, a primeira pessoa justificada pela fé, mencionada nesse capítulo, foi Abel, depois Enoque, que andou com Deus, e em seguida Noé, né? Também falamos sobre esses três personagens em alguns vídeos anteriores, né? Então, a importância o quê? De andar com Deus, né? Nos tempos que são tão difíceis hoje, né? Irmãos, você, amado ouvinte, é segurança para nós andar com Deus e se importar com a sua vontade. Deus não quer só que você ande com Ele, mas que você também faça a sua vontade na terra, né? Senhor Jesus. Então é muito importante isso para nós, né? E aqui diz que Noé, né, vai falar um pouco mais, que ele teve muitas situações ali na sua época que poderia ser para ele algum tipo de distração, mas Noé creu no falar de Deus e creu em executar a vontade de Deus, né? Então isso não tirou o foco do viver de Noé, né? Noé foi justificado porque creu em Deus e em obediência construiu uma arca, né? Então Noé foi justificado por quê? Primeiro, creu em Deus. Segundo, foi obediente. E terceiro, construiu, né? Ele colocou a mão na massa ali, né? Já imaginou o que isso significava em tempos normais? Construir uma embarcação enorme em terra seca parecia loucura. Navios e barcos costumam ser feitos perto do mar ou de rios, para que possam ser lançados à água assim que prontos. No entanto, Noé edificou a arca longe de qualquer mar, simplesmente porque confiou na palavra de Deus, né? Então, é normal construir algum tipo de embarcação perto do mar, que assim que ela fica pronta, você o lança na água. Mas Noé não. Ele fez a arca longe do mar. Mas por quê? Porque ele confiou na palavra de Deus. Então, já pensou? Muitas vezes a gente quer fazer algo, né, mas que esteja perto de algum item, né, para se tornar algo mais propício. Aqui diz que Noé fez segundo a palavra de Deus. Então, mostrando que a construção da arca, ela começa também na minha casa, na sua casa, né? Seria fácil construir a arca ali, né? Só quando nos congregamos? Não. Essa arca é construída na minha casa. Aonde eu estou, ela pode ser construída. Amém? Essa também foi a sensação causada quando construímos o auditório da Estância Árvore da Vida em Sumaré. Ao ver o grande investimento numa cidade do interior, muitos diziam que éramos loucos. Era como uma grande arca sendo erguida no meio do nada. Não conhecemos outro auditório no Brasil com o mesmo pé direito e amplitude que o nosso. Em razão de sua dimensão, muitos achavam que deveriam ser construídas em um grande centro urbano, não em Sumaré. Por isso nos chamavam de loucos. Noé construiu a arca pela fé. Ó Senhor Jesus, foi pela fé, conforme a palavra de Deus. Né? Viu que ele construiu a arca, foi pela fé. Mas a fé, ela precisa estar baseada onde? Na palavra de Deus, né? Muitos dizem que tem fé, mas é uma fé que não está baseada na palavra de Deus. Então isso significa que não é fé. A nossa fé tem uma base, é a palavra. Enquanto as pessoas zombavam e riam dele, o mesmo aconteceu conosco. No entanto, veja hoje como esse lugar tem sido útil ao Senhor. Aqui o irmão está compartilhando sobre a Estância Árvore da Vida, um lugar maravilhoso, né? Que todo ano tem 4 conferências ali, né? Também é um lugar onde alugam para os irmãos fazerem eventos, né? Um lugar fantástico e maravilhoso, né? E continuando aqui diz, Noé andava com Deus. Eu gosto tanto de pronunciar essa palavra, que isso continue ardendo no meu coração e no seu. Noé andava com Deus. Francis andava com Deus. Você, ouvinte, andava com Deus. O que significa andar com Deus?
significa ouvir sua palavra, né? Na prática, andar com Deus é ouvir sua palavra, né? Os 2 discípulos no caminho de Emaús viram Jesus se aproximar e o que fizeram? Conversaram com ele. Quem anda com alguém, anda para conversar e conhecer o coração do outro. Da mesma forma, quem anda com Deus, ouve diligentemente sua palavra. Noé ouviu e creu naquilo que Deus lhe dissera, né? Então Noé ouviu e Noé creu. É normal você andar com alguém e dialogar, conversar, conhecer o coração da outra pessoa, né? E aqui finalizando já a leitura, né? Como crer? É pelo ouvir. Você só crê quando você ouve, né? Em Romanos está escrito que a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. Isso está no capítulo 10, versículo 17. Como Noé teve fé para construir algo tão gigantesco no meio do nada? Porque andava com Deus, né? Deus falava com ele e ele creu. E você, querido leitor, tem cultivado o hábito de andar com Deus? De ouvir sua palavra? De fazer imersão ultra refinada? De participar da câmara de energização? É assim que juntos andamos com Deus, né? E passamos a conhecer seu desejo. Pela fé em sua palavra, podemos viver como Noé, como justo diante de Deus. Por andar com Deus, ouvir sua voz e crer, Noé tornou-se pregador da justiça. Imagine durante todos aqueles cerca de 100 anos de construção da arca, ele investia tempo, recursos e esforço, enquanto era alvo de zombaria, né? Ó Senhor Jesus. Ainda assim continuava pregando justiça àquela geração pecaminosa, exortando ao arrependimento por causa da sua maldade e violência, para que se voltasse a Deus. Caso contrário, todos estariam sujeitos ao justo julgamento divino. No entanto, ninguém se arrependeu, nenhum deles se voltou ao Senhor. Que possamos ser, né, como Noé, que andou com Deus, que creu em sua palavra, que ouviu a sua palavra, né? Então, amado ouvinte, espero que a leitura de hoje do alimento diário possa ter falado ao seu coração, né? Eu preciso andar com Deus. Quero finalizar fazendo uma pequena oração. Senhor Jesus, assim como Noé, Enoque e andou com Deus, também queremos ser esses que andam com Deus. Abençoa a vida dos nossos ouvintes, né, que estão aqui no canal, que essa palavra também chegue a outras pessoas, e assim como nós estamos ouvindo e crendo nela, outras pessoas também possam ouvir. Ó Senhor Jesus, nós abençoamos cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, louvado seja o nome do Senhor, amado ouvinte, amados irmãos. Que a graça do Senhor Jesus seja na sua vida. E até o próximo vídeo, né? Não se esqueça de dar o seu like, de se inscrever no canal e de compartilhar essa pequena porção da palavra. Jesus é o Senhor.